Vocês acham que se o missionário Davi Miranda estivesse vivo, Débora Miranda, Davi Miranda Neto, estava fazendo toda essa papagaiada que eles estão fazendo, pintando a igreja? Irmãos, eu vou dizer uma verdade para você, não sai daí, escute essa verdade. A vaidade e o pecado nunca entram de uma vez. Primeiro, quando o missionário morreu, o que eles fizeram? Colocaram um gigante telão em cima do altar. Depois do telão que eles colocaram, o que eles fizeram? Pintaram a igreja de preto. Começa devagarzinho. Pintaram a igreja de preto. Depois que pintaram a igreja de preto, aí colocaram o jogo de luzes. Sempre que eles têm culto agora, que a Débora Miranda vai cantar, que o Davi Neto vai se apresentar no Regenere, eles vão cantar, sempre tem um cenário diferente. Agora pense comigo, vocês acham que na época do missionário ele ia aceitar essas coisas? É evidente que não. É evidente que não. Por que eles têm implantado tudo isso? Em primeiro lugar, eles perderam o temor a Deus. Perderam o temor a Deus. Eles acham que fazendo isso, eles vão atrair a juventude para a igreja. Eles não estão atraindo a juventude para a igreja. Eles estão colocando uma juventude dentro da igreja, atraída e voltada para os costumes do mundo. Eu congrego na Igreja Deus e Amor há 27 anos da minha vida e jamais eu imaginei que eu ia ver tudo o que eu estou vendo hoje. Jamais. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Eu fico pensando aqueles irmãos mais antigos, aquelas senhoras de idade, aqueles irmãos de idade. Irmãos, este povo chora de ver tudo o que está acontecendo. Só que sem nenhum pingo de consideração a este povo mais velhos, que são as verdadeiras colunas da igreja, que é a geração de ferro. Eles não estão nem aí. Muito pelo contrário, a gente vai fazer, quem gostar, goste, quem não gostar, engula seco. É mais ou menos assim. O menino, o Davi Neto, ele vem dia após dia renovando a igreja. O que a igreja precisa não é de um cenário de cores, de luzes bonitas para poder iludir. A igreja não precisa ser pintado de preto e a gente fazer culto no escuro. Agora, para que a gente fazer culto no escuro? Aonde se faz evento no escuro, até onde nós sabemos, é em boate. Parada gay, em boates gay, melhor dizendo. Né? Nesses lugares. Por quê? São lugares de prostituição. São lugares que para prostituição no escuro é conveniente. Agora, a casa de Deus, irmãos, cultuar no escuro, com luzes apagadas, só com efeito de luzes, e fazer o que eles estão fazendo, o que fizeram agora na Bahia, né? Cantar e louvar em ritmo de axé. Agora me diga uma coisa, irmãos, o que eles estão querendo fazer? O que eles estão querendo fazer? Os nossos irmãos mais antigos, os irmãos que estão há muito tempo no ministério, como que eles estão? Como que está o coração, a mente, de ver uma igreja em que eles se converteram desde o início da sua vida, ver uma igreja se corrompendo dia após dia, adotando os costumes do mundo? Como que não está os nossos irmãos? Né? Cadê o respeito? Cadê a consideração a este povo? A este povo que é a coluna da igreja. Se essa igreja ela alcançou o mundo inteiro, podemos dizer, né? Ela está espalhada em muitos países do mundo. Se ela se tornou a igreja que hoje é
conhecida no Brasil e no mundo, uma igreja de muita potência na oração, no jejum e também na explosão de milagres, não foi por causa da Débora, não foi por causa da Leia, não foi por causa do Lorival, não, e nem por causa da Ireni Miranda, e muito menos por causa dos netos do missionário. Não, foi por causa dessas senhoras, desses senhores, sabe, que sempre foi a coluna dessa igreja, que sempre constantemente estava ali, ó, orando e pedindo a Deus para Deus fazer milagres, para Deus transformar as almas, para Deus libertar e realizar grandes sinais neste ministério. O próprio Davi Miranda Neto, em uma entrevista com a nossa irmã Lorena, ele disse que mal conseguia orar 1 hora de oração, irmãos. Enquanto a nossa irmã Lorena, uma senhora já avançada de idade, disse que orava de 3 a 4 horas por dia, o Davi disse que no máximo conseguia orar 1 hora só de oração por dia quando orava. Agora vem me dizer que esse menino está na direção de Deus, que Deus escolheu ele para fazer a diferença. Esse Deus eu desconheço, esse não é o Deus da Bíblia. Não é. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que falou com o missionário. Esse não é o Deus que usava o seu servo para realizar tantas maravilhas. Irmãos, a gente nota a dedicação do missionário Davi Miranda em todo o tempo que ele esteve vivo para pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra o mundanismo, para que a igreja não se entregasse ao mundo. Irmãos, a pior covardia do mundo que a família fez com ele, a pior covardia do mundo, ele morreu e eles foram lá, mudaram tudo, sem manter o legado do pai, sem manter a realidade da Bíblia. Isso nos mostra que eles não estavam de acordo com tudo que o pai ensinava e pregava. Eles não estavam de acordo. Porque se eles estivessem de acordo, jamais eles fariam tudo o que está fazendo hoje. O Davi Neto, irmãos, ele não conhece o verdadeiro Deus. Ele não tem uma verdadeira intimidade com Cristo. Ele não sabe o que é ser um cristão de verdade. Muito pelo contrário, passou vergonha. Passou vergonha um tempo atrás. Foi orar por uma menina paralítica. Ele fez a oração e a menina continuou paralítica. Agora, se desse essa menina para o missionário Davi Miranda orar nos braços dele, irmãos, essa criança certamente tinha saído curada, liberta da paralisia para a sua casa. Só que eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar que o Senhor está longe deles, que Deus está triste, que o Senhor está triste, que o Espírito de Deus já não pode mais operar no nosso meio como operava por conta dessas coisas. E o mais pior, a gente tem uma cambada de pastor aí que concorda com essas coisas. E fica ali, ó, fica ali bem quietinho, com um rabinho entre as pernas. Sabe por quê? Porque tem medo de perder o cargo. Nicodemos é um verdadeiro Nicodemos, porque Nicodemos vai de noite falar com Jesus, porque ele tinha medo das autoridades judaicas vê-lo conversar com Cristo e ele perder a sua alta posição. A Bíblia diz que eles amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então a gente está cheio de pastores que são verdadeiros Nicodemos, que estão se escondendo, estão apoiando toda essa safadeza dentro da nossa igreja, porque tem medo de perder o carguinho que está. Muitas vezes o cargo que Deus nem entregou nas suas mãos. Tem medo de perder, sabe, o tema de pastor, porque tem gente que morre por cargo. Se tem uma coisa que nós devemos perseverar, lutar, é pela nossa salvação, não é por cargo.
Os discípulos de Jesus voltam dizendo: mestre, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. O que Jesus falou? Se alegre, não porque os demônios sujeitam a vocês, mas fiquem contentes porque o nome de vocês está no céu. Não adianta ser um presbítero, um diácono, ser um pastor, pastorear a igreja 20 anos e depois ir para o inferno. Não adianta, irmãos. Vamos pregar a verdade, vamos combater contra a heresia que estão implantando dentro da igreja. Se os nossos pastores se reunir e não aceitar essa safadeza que eles estão fazendo, e os nossos pastores dizer: a partir de hoje a gente não aceita mais, eu quero ver o que eles vão fazer. Eu quero ver quem eles vão colocar para dirigir. Porque você está achando que eles vão sair lá da cama deles quentinha, sabe, da vida de luxo deles, para poder tomar conta de igreja, para poder sofrer, para poder tomar a causa do povo? Eles não vão fazer isso. Só que os nossos pastores aceitam porque tem medo, porque não ama Cristo, não ama a verdade da palavra. São verdadeiros traidores que estão ajudando a trair a confiança do missionário Davi Miranda. Essa é a realidade, porque quando o missionário estava vivo, todo mundo estava ali, ó, do ladinho dele, sabe, puxando. Depois que ele morre, aí todo mundo agora sai fora e começa a aceitar toda essa sem vergonhice que está lá. Tá entendendo, irmãos? Tá parecendo política. Tá parecendo política. Quanto tempo que está essa diretoria aí, hein? Quanto tempo que a diretoria está aí? Há mais de 6 anos a diretoria está aí e ela não é tirada. Por que não é tirada? Né? Por que não coloca uma nova diretoria? E se colocar também não vai mudar nada, porque quem manda é a Débora e é o Davi Miranda Neto. É eles que mandam. A Ireni Miranda não opina mais nada. Ela não manda mais nada. Nada, nada, nada ela manda. Agora você vai ver quando ela morrer, aí que eles vão colocar as unhas para fora. Ainda ele está tendo, sabe, cautela, está segurando devagar por causa da idade dela. Quando ela morrer, aí você vai ver o que é que vai virar a nossa igreja. Irmãos, aquele que está firme em Cristo, continue firme. Não rede o pé da doutrina de Cristo. A de Cristo eu estou falando. Aquela que está nessa palavra. Não rede o pé. Defenda a verdade da Bíblia, para que Deus permaneça com a sua vida. Amém? No livro de João, na primeira epístola de João, no capítulo 9 e no versículo 2 está escrito: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Você acha que essa cambada lá da sede mundial, que estão fazendo todo esse teatro, que transformar a igreja em uma boate, vocês acham que o Senhor está com ele? Se o Senhor estivesse com ele, eles não fariam isso com a igreja. Amém? E vocês aí, cambada de pastores, medrosos, puxa-saco da sede mundial, vocês têm medo, vocês amam mais a glória do homem do que a glória de Cristo. Vocês não defendem a causa do Senhor, vocês não foram chamados para defender essa verdade, por isso vocês aceitam tudo que estão fazendo. Essa é uma realidade. Amém? Compartilhe esse vídeo, jogue ele nas redes sociais. Compartilhe o maior número de pessoas que você possa. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor conceda graça. Se inscreva nesse canal e nos ajude a pregar a verdade e falar a realidade que poucos têm coragem de falar. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.